fazendas. Estão sempre cheias de histórias assustadoras e de causos espetaculares. Fica aí. Essa noite a gente vai conhecer 5 fazendas assombradas no Brasil. Tem fantasma enforcado, maldição de bruxa, fantasma de boiadeiro e até criaturas nunca vistas antes. E espera até o final, porque a última fazenda é simplesmente espetacular. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório porque é noite de Brasil assombrado, com histórias reais de assombrações em fazendas. A primeira fazenda que a gente vai conhecer fica em Jaguariúna, interior de São Paulo, e a Fazenda da Barra. Ao que parece, os moradores da cidade conhecem bem as histórias das assombrações que habitam a Fazenda da Barra, que é muito antiga, como muitas, estavam em plena atividade na época da escravidão. A senzala ficava no porão, debaixo da casa, e geralmente quando as senzalas ficavam em porões, era para que os senhores pudessem vigiar seus escravos o tempo todo. A sala principal da sede da fazenda ficava na parte central da construção, e o assoalho era de tábuas largas, com vãos, que estavam ali para isso mesmo, para que os escravos fossem vigiados. Muito tempo depois de a senzala ter sido desativada, de todos os que viveram naquela época terem morrido e muita coisa ter passado, o sofrimento dos escravos, esse ainda não passou, porque suas almas continuam no porão, pensando ainda estarem sendo vigiados. As pessoas que vão até lá visitar contam que veem vultos passando no porão pelos vãos das tábuas, e muitos sons vindos de lá são ouvidos na sala, correntes se arrastando, choro, lamentos e vozes. E as manifestações são tão fortes que um homem que trabalha na fazenda não entra de maneira alguma na sede. Ele diz que tem muito medo dos fantasmas. Há também um fantasma bem conhecido, mas de uma época diferente, apesar de também ser antigo. Uma moça que trabalhava como empregada na sede quando a fazenda pertencia à família Guedes se apaixonou pelo filho do patrão. Ela não foi correspondida e sofreu tanto com isso que acabou tirando a própria vida. Eu não encontrei de que maneira ela fez isso, mas parece que aconteceu na copa, onde há uma mancha escura até hoje, que por mais que se tente limpar, não sai. E seu fantasma foi visto muitas vezes no quarto onde dormia, por aqueles que passam férias na fazenda. Todos os relatos são de que ela está sentada em sua cama, com uma camisola cor-de-rosa e chorando. E esses relatos foram tantos que o quarto ficou conhecido como o quarto da mulher de cor-de-rosa. Ainda em Jaguariúna, há outra fazenda conhecida por ser assombrada. É a Fazenda Florianópolis, que hoje é chamada de Serrinha. Ali também foi um lugar cheio de sofrimento para os escravos e o porão cheio de atividade sobrenatural. Parece que ali eles eram castigados, pois os sons ouvidos são de estalos de chicote, gemidos e gritos. E há também o fantasma na estradinha que leva até a Fazenda Serrinha. Contam que há uma figueira e é debaixo dela que se materializa o espírito de uma mulher. Como está de branco, muitos acreditam que possa ter sido uma noiva. Outros já dizem que ela usa uma camisola. Mas não importa, todo mundo tem muito medo de dar de cara com ela. Há outros relatos que contam que ela se materializa enforcada em um dos galhos. Nas imediações da Fazenda Santa Úrsula, também em Jaguariúna, há uma assombração que até hoje faz com que muitos moradores evitem passar por lá. O ponto é conhecido como Picadão Assombrado. É por onde um trem fantasma, ou o trem da meia-noite, como muitos chamam, costuma aparecer. Sempre à meia-noite, exatamente na estrada de terra, beirando o mato. Primeiro aparece o clarão, seguido pelo barulho do trem se aproximando, e aí ele se materializa por alguns minutos para sumir mais à frente. Saindo de Jaguariúna, vamos para a cidade de Laranjal Paulista, a 180 quilômetros de São Paulo, capital. É lá onde fica a fazenda do Natico,
muito conhecida por suas assombrações, até mesmo em reportagens de TV. Não se sabe ao certo a idade da fazenda, mas acredita-se que tenha bem mais de 200 anos. Foi uma fazenda cafeeira com muitos escravos e, claro, né, eu nem preciso falar o que eles passaram ali. Assim como nas outras fazendas que vimos, a senzala também ficava no porão embaixo da sede. E lá os escravos eram torturados. Conta-se que muitos morreram ali mesmo. E grande parte deles ainda não saiu de lá. Além do barulho de chicote estalando, gemidos e choro vindos do porão, os fantasmas deles que sofreram tanto estão por toda a fazenda. Há relatos de moradores e funcionários que ouvem correntes se arrastando do lado de fora da casa, sempre à noite, e também o som de cavalos circulando a casa. Há sim cavalos na fazenda, mas quando não estão no pasto, que é longe, estão nas cocheiras, também bastante distantes da sede. Mas os relatos não são apenas de sons, há também muitos vultos e aparições de corpo inteiro, e quem viu jura que são fantasmas de escravos. Os caseiros contam que certa vez um deles estava sentado no porão, quando um homem negro desconhecido se aproximou e sentou-se ao lado dele. O caseiro então perguntou se ele queria almoçar, mas não teve nenhuma resposta. Perguntou por mais 2 vezes e o outro homem continuou em silêncio, até que desapareceu. Já outro caseiro viu um menininho, também negro, de cerca de 10 anos, que entrou no pomar, correndo e brincando. O caseiro seguiu. Foi quando a criança desapareceu, bem diante de seus olhos. Praticamente tudo que está na fazenda, tanto dentro quanto fora da sede, móveis, utensílios, é tudo original da época da escravidão. Há inclusive correntes que prendiam os escravos guardadas em baús, o que, é claro, segura ali toda a energia e põe em ação a atividade sobrenatural. E em um dos quartos há até uma evidência. Uma foto foi tirada e uma materialização aparece na janela, refletindo no espelho. Não se sabe quem foi essa pessoa e nem o que aconteceu a ela, mas pode-se imaginar que seja alguém que tenha morrido naquele quarto. E eu deixei essa fazenda por último por ser simplesmente espetacular, não só pela quantidade de assombrações, mas também pelos tipos delas. A fazenda Carandá fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é cheia de histórias e aparições. Acredita-se que o motivo de tanta atividade seja pelo fato de ser muito antiga e de muitas mortes terem ocorrido lá. Outro motivo que os moradores acreditam é por ter um cemitério muito próximo à propriedade. E aí uma coisa chama a outra. As assombrações que habitam a fazenda são recorrentes e por isso mesmo bem conhecidas. E quem já estava com saudade das noivinhas fantasmas pode dar um urra, porque hoje tem uma. Ela ficou conhecida como a Noiva da Lagoa. Foi uma moradora da fazenda em tempos muito antigos, estava prestes a se casar por estar grávida, mas não teve tempo nem para o casamento e nem para conhecer seu bebezinho, porque morreu no parto. Como era uma moça muito jovem, quase uma menina, e tinha o grande sonho de se casar, foi enterrada com seu vestido de noiva. Ninguém sabe explicar por quê, mas seu fantasma aparece sempre na lagoa da fazenda, flutuando sobre as águas. Talvez fosse um lugar que ela gostasse muito em vida, e já foi vista por muita gente, inclusive por quem nem acreditava em fantasmas. Por isso mesmo, muitos evitam visitar a lagoa. O fantasma de um boiadeiro também habita a fazenda e não gosta nada de ver os animais presos. Os peões contam que sempre no fim da tarde, quando já está anoitecendo e quando todos os animais já estão presos, chega um peão em seu cavalo. Ele apeia e calmamente solta todos. No começo, os peões achavam que era alguém que também trabalhava lá, apesar de não o reconhecerem. Achavam que seria um recém-contratado, mas nunca conseguiam falar com ele e nem saber quem é, já que sempre que se aproximam, ele some. Outro fantasma que parece gostar das coisas à sua maneira foi batizado de abridor de torneiras. Quando tudo está silencioso na madrugada,
É possível ouvir passos pesados de botas. E em seguida, todas as torneiras sendo abertas. Por muitas vezes, as caixas d'água esvaziaram por completo. Ninguém saía para ver o que era, porque tinham medo de ser alguém vivo. Até a aparição do fantasma fanfarrão se mostrar, fazendo exatamente o serviço de abrir as torneiras. Mas se até agora a gente só viu fantasma tranquilo, fantasma gente boa, engraçadinho, a partir desse momento a coisa piora, porque há outros tipos de assombrações nada amistosos na fazenda. Uma dessas assombrações é chamada de os cachorros assassinos. Não são exatamente cachorros, aliás, nem se parecem com um. São chamados assim por terem tamanho e se portarem, caminharem em 4 patas como cachorros, e bem grandes. São também escuros e somente em noites de quaresma costumam aparecer, causando alvoroço entre os animais. Mas atacam somente as galinhas, sumindo com suas cabeças e deixando os corpinhos espalhados pela fazenda. Os peões já tentaram por muitas vezes acertá-los com um tiro, mas nunca atingiram nenhum. Ninguém sabe dizer se são assombrações ou criaturas. Também muito assustadores são as assombrações que os peões chamaram de agressores de cães. Essas coisas também só aparecem na quaresma e, como o nome diz, deixam os cachorros apavorados. Nunca foram vistos, ninguém sabe como são, e a única maneira de saber que passam pela fazenda é quando os cachorros acordam de madrugada chorando, uivando e apavorados. Quando saíam para socorrê-los, ninguém via nada, mas dava para perceber que ainda estavam ali, porque os cachorros continuavam com muito medo. E para fechar com chave de ouro, nessa fazenda há uma maldição de bruxa. Dizem que começou com Maria Azusa, 7ª filha de um antigo morador. Dizem que ela se tornou uma bruxa e que isso se espalhou, passou a acontecer também em outras gerações da família e até mesmo em famílias de quem trabalhava na fazenda. Tudo isso, claro, em tempos bem antigos. A maldição só terminou porque começaram a fazer sempre com que a filha mais velha batizasse a 7ª, em famílias que tinham só filhas mulheres. E aí a maldição acabou. Se vocês gostaram dessas fazendas assombradas, deixa aí bastante like para a gente fazer uma segunda parte, porque em fazenda o que não falta é assombração. E logo eu volto com mais um Brasil Assombrado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.